11 horas, 6 minutos, 14 graus a temperatura com música boa para animar a sua manhã, para animar o seu dia, para colocar uma energia boa na sua quarta-feira. A gente vem começando efetivamente o programa de hoje. É bom demais estarmos juntos, né? Fica aqui o convite para que você venha também, participe conosco através aí das mídias digitais disponíveis direto pelo rádio 560 no AM, no rádio em 79,9 no FM. Também estamos disponíveis em outros meios de entrega, lá na Alexa, plataformas disponíveis também como o site em tuaradio.com.br. Esse programa está sendo gravado com imagens aqui do estúdio, daqui a um pouquinho ele sobe lá no youtube.com/Rede Tua Rádio. Lembrando a todos que estamos ao vivo em nome de Ótica Martinato, aproveite a tradicional promoção de aniversário da Ótica Martinato, Grupo L Fórmulo, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. Sicredi Pioneira no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. A Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. Postos Rodeio, 50 anos no mercado. Definem nossa competência e financiamento garantido para sua empresa. A RS Garante. Já vou trazendo meu convidado titular principal aqui do programa, o Délcio Agliardi, ele que é professor, escritor, gente que faz. Oi, Délcio, bom dia, saudade de você. Olá, bom dia. Bom dia, Beverly, nossos queridos ouvintes. Saudade também de você. Fiquei 2 semanas ausente aqui por uma boa causa, por uma boa razão, e você soube compreender. Obrigado. Imagina, a gente tá junto para o que deve é literalmente, né, Délcio? O que deve é. Délcio, nessa retomada, acabou que pegou em cheio ainda um resquício de repercussão, já fazia uns 4 dias, 5 dias, que acabou virando notícia, mas a internet segue comentando, né? A atitude da ex-BBB, a Rafa Kalimann, e do seu companheiro cantor Natanzinho, eles foram flagrados comprando R$10 mil em livros, e livros para decorar a casa. Eles foram literalmente, disseram, queremos livros decoração. Foram para a livraria comprar livros de decoração, né, para sua casa, e foram altamente criticados nas redes sociais, né? A Rafa, não contente, ela rebateu as críticas dizendo, tô comprando com o meu dinheiro, né? Com o meu dinheiro eu faço o que eu quero. Ok, ninguém discute o que as pessoas compram com o seu dinheiro, tudo certo, mas são pessoas públicas, né? São pessoas que estão aí na mídia, acaba que influenciam forma de pensar, não influenciam só compra, influenciam o jeito de pensar, mas, Délcio, também editam uma liberdade. Veja bem, né? Quando uma pessoa faz isso sem nenhuma pretensão, porque possivelmente outras pessoas já fizeram isso também, né, Délcio? Compraram seus livros, decoraram, nunca leram e etc. E tem uma série de confusões. Uma das primeiras confusões é que todos os livros que nós compramos, nós vamos ler. Eu sou leitora voraz, sei que tu és também, Délcio, e sei que talvez um dos nossos grandes dilemas da vida é tanta coisa para ler e eu não vou ter condições de ler tudo. Não vou ter. Eu sei. Na minha biblioteca, por exemplo, eu tenho vários livros que eu não li, né? E aí vem novos. E aqueles foram ficando. Teve livros que eu já li 2 vezes. E tem livros que eu sei que eu nunca vou ler, mas eu tenho eles lá. Eu quero ter eles lá. Para mim é um prazer, não é decoração. É prazer de saber se um dia... Vai que um dia, né? Vai que um dia me sobra aquele tempo necessário. Entre uma coisa e outra, eu vou conseguir ler aquela obra. Então, tem um ruído aí que é todo livro que a gente compra, ele vai ser lido. Ele é comprado para isso, mas às vezes a gente não vai conseguir ler. Então, uma biblioteca boa é uma biblioteca com livros não lidos. Isso é um fato, né? Mas, quando a gente compra sabendo que nunca vai ler, daí já são outros 500, né, Delcio? Eu compro e eu não tenho a menor pretensão de ter uma biblioteca. Eu quero decorar e parecer ser inteligente ao decorar a minha casa com muitos livros. Eu queria te ouvir um pouquinho, você deve ter acompanhado essa polêmica, né? Com toda certeza, Beverly, o que eu diria assim de início para a gente poder conversar? O livro é um objeto fabuloso, é uma das criações mais incríveis do homem. Borges assim definiu num de seus escritos, né, de que dentre todas as invenções do homem moderno, certamente o livro é aquele que é mais fabuloso, aquele que é mais incrível, e tudo mais. E, naturalmente, que com essa invenção do livro, que está muito associada à invenção da tipografia,
da circulação do objeto impresso, porque aqui a gente está nesse momento falando de um livro decorativo que ele vem na forma impressa, né? Um objeto impresso. É natural que o livro e talvez continuará sendo por muito tempo, um objeto de consumo, de uso, mas também de valor econômico e cultural. Portanto, a gente acaba fazendo usos e abusos dos livros de acordo com propósitos, com intencionalidades. Vamos pensar assim, quantas vezes o nosso livro tem um problema de umidade que precisa de um restauro. Uhum. A experiência que temos com os livros no berçário das escolas, os bebês mordem, babam, amassam os livros, porque o bebê vê o livro como um objeto qualquer, assim como é sua mamadeira, como é qualquer outro objeto brincante. E nós não deixamos de oferecer para os bebês os livros por conta de que eles vão estragar, vão amassar, precisarão de consertos. Eu tenho usado muito nos cursos que ministro a ideia de que o livro, enquanto objeto, ele vai, assim como o nosso liquidificador, máquina de lavar, ou qualquer objeto, qualquer eletro dentro de casa, vai estragar algum dia. Se ele é possível de conserto, investimos no conserto. Se não der, o substituímos. A Rafa, eu acho que a polêmica em torno da Rafa, ela é uma polêmica, de novo, no Brasil tudo vira polêmica, né, Beverly e Uhum. ouvintes, né? É mais uma. Talvez ela se perdeu um pouco aí no sentido de ela não teve uma curadoria de alguém, de uma boa livraria, de uma boa bibliotecária, para fazer esse uso do objeto livro decorativo na sua cozinha, na sua sala. E ela, de fato, acaba utilizando alguns livros de filosofia como se eles fossem livros Decorativos. Uhum. fossem livros decorativos e que se prestassem às questões da gastronomia e tal. Então, e isso é muito próprio de quem não lê os livros, né? Aliás, tem muita gente que interpreta o livro pela capa, Bever. Uhum. E é um grande problema, né? O livro tem conteúdo, o livro tem pesquisa, o livro tem uma pegada que de uma pessoa que estudou para tal, né? Que tem uma trajetória no mundo das letras e que, no mínimo, domina a língua portuguesa ou qualquer outra língua estrangeira moderna para produzir um texto que faça sentido, né? Nas aulas que eu ministro, eu utilizo diferentes ilustrações para falar dos diferentes livros. Utilizo diferentes textos para falar de diferentes livros. Até porque o autor, Beverly, o escritor, ele no fundo, ele não produz livros. Ele produz textos literários, poéticos ou em prosa, que o mercado editorial os transforma no livro. Nós já falamos aqui no programa quantas pessoas trabalham para transformar um texto numa obra, seja ela didática ou literária. Vamos aqui pensar rapidamente. O ilustrador, o capista, o diagramador, o que cuida do projeto gráfico, o revisor, o fotógrafo, o impressor. Nós aqui já homenageamos o impressor, é uma das pessoas invisíveis no circuito da produção do livro. Tudo isso. Então, talvez a polêmica em torno da Rafa consista exatamente nisto, né? Talvez o propósito dela é muito interessante, é bacana, né? É, é, Entre decorar com outras coisas, vamos preferir o livro, né? Ele pode ter um sentido. Eu continuo usando o velho e bom livro de receitas, ou Uhum. caderno de receitas. Não abro mão dele, que pese que eu tenho na palma da minha mão um smartphone que me permite me dar acesso a muitas sites de gastronomia, tanto de alimento quanto de vinhos, de bebidas, e eu posso fazer uso disso, por que não? Mas o livro de receitas gastronômicas tem outro charme, vamos combinar.
né? Ele, sobre a tua bancada da cozinha, oferece para o cozinheiro, para o chefe de cozinha, uma outra estética, né? Uhum. É uma Que talvez, experiência acho que diferente, né, Delcio? É uma isso, experiência diferente. Uhum. uhum, ele oferece essa estética, né, do espaço. E nós sentamos num café, Beverly, quantas vezes encontramos um poema num guardanapo? Eu fico feliz da vida quando eu cruzo por experiências assim. É, quando nós encontramos uma pegada no porta-copos, né? E felizmente nós temos pessoas de bom gosto que ainda decoram espaços com esta criatividade, que não é só de palavras, é de imagens também. Beverly, quantas vezes sentamos num restaurante e encontramos impresso, né, no jogo americano uma charge e a gente se delicia com aquela charge. Aliás, que tempo gostoso esse da gente ler histórias e quadrinhos e charge. O pessoal que aderiu aí o caderno de pintura, né? O Bob Good, poderia incluir também entre suas experiências estéticas a leitura de charges, né? Porque elas oferecem para nós uma experiência estética incrível com o texto. Eu, particularmente, amo e super indico a leitura de histórias em quadrinhos, entre elas a Charge. Beverly, eu não consigo ler jornal impresso sem acessar uma Charge. Os nossos jornais aqui da cidade oferecem, todos eles oferecem uma tirinha, vamos assim dizer, no popular, né? Uhum. Concordo contigo, Delcio, concordo contigo. Eu não sei se tu estás me ouvindo bem, de vez em quando é umas paradinhas. Tá ouvindo bem, né? Sim, te ouço muito bem. Perfeito, perfeito. Às vezes dá uma falhadinha na internet. Sobre essa questão, voltando, né, ao caso da Rafa Kalimann, para a gente dialogar sobre, a gente não está aqui debatendo a história dela, até porque, como eu disse, né, já é uma história de uns 5 dias, já meio que foi passando. A internet zoou, brincou, fez críticas à compra dela. Eu vou explicar um pouquinho melhor, Delcio, porque tem algumas pessoas que não acompanharam, né, que não ficaram ligadas no que está acontecendo. A Rafa e o companheiro dela, o Natanzinho, eles foram comprar livros para decorar a casa. Até aí nenhum problema, porque inclusive, Delcio, existe um nome para isso, né, de livros de decoração. Depois a gente vai falar sobre isso. Só que lá no meio da publicação que ela mesma fez nas redes sociais, dizendo que foi lá, que comprou, tinha um livro do Francis Bacon, que o nome do livro é A Carne, né? Como é que é o nome do livro, Delcio? Me lembra agora, olhei aqui e me perdi o nome do livro. Mas tem a ver com carne, né? E acabou que. Tá aqui, ó. O pintor Francis Bacon, né? A Beleza da Carne. E a capa lembra um pouco alguma coisa que tem a ver com cozinha, mas é um livro de filosofia, né? Não tem nada a ver com gastronomia. Então parece, o que deu a entender aos internautas é que teve uma confusão do tipo assim, eu comprei uma quantidade de livros pela capa, pela capa, pelo tema afim, achando que, mas aí desconhecia o assunto e acabou, entre aspas, desmoralizando um livro de conteúdo filosófico no meio de livros de decoração. Foi aí que o bicho pegou, né? Foi aí que o bicho pegou com a internet. Com a internet. Porque como ela mesma veio depois dizer, ela compra o que ela quer e ela podia até ter dito, não, esse livro aqui não era, eu ia ler, sei lá. Mas enfim, ficou dito pelo não dito, isso por isso mesmo, né? A questão toda, Delcio, é que existem livros, né, uma categoria de livros que são livros feitos para decoração. Quando você falou que você gosta de gastronomia e utiliza ou o livro de receita ou o caderno de receita, mas também usa o meio digital, a gente sabe que hoje uma das plataformas que mais é usada para cozinhar é o TikTok. Por quê? Porque não só é um meio digital, como é curto, que vem com uma pegada contemporânea, mensagens curtas, livros, Delcio, livros que têm uma frase numa página e muitas ilustrações. Mesmo assim, eles são para ler, não é que você não vai ler, mas eles vêm num momento atual que casa com o jeito que somos. É isso que eu quero dizer, casa com o jeito que somos. Leituras rápidas, leituras mais rasas, que exigem depois de uma complementação em outras áreas. Isso é um fato. E o TikTok, nessa plataforma, ele não só ele dá a receita, mas de forma muito rápida, é quase que acelerado, né? Você pega
E a proposta também é comer rápido, a proposta já não é mais degustar, é fazer alguma coisa que seja gostoso e bonito e rápido, né, para encher a barriga. É o nosso tempo, Delcio, é marca do nosso tempo. Então, quando a gente reedita o diálogo sobre o papel do livro na contemporaneidade, vai para além da discussão de se eu compro ou não um livro para decoração. Vai para as nossas experiências. Porque, por exemplo, você pode usar este aplicativo ou outro qualquer que você quiser para fazer uma receita que você precisa rápido no seu dia a dia, mas pode, depois que você fez a sua refeição, escolher sentar-se no seu sofá, na sua sala, na sua mesa da cozinha e tomar uma tacinha de vinho, por prazer, paginando, virando páginas de um livro de culinária e vivenciando uma outra experiência. Você não vai nem degustar, não vai nem fazer, mas você está na sua experiência se alimentando a sua alma com possibilidades para um outro dia, para um outro momento. Então, veja, é um mundo de múltiplas possibilidades. Sim. E a cozinha pode ser um excelente, um extraordinário espaço de leitura, da filosofia à medicina. Não tem problema nenhum. Inclusive, penso eu, de que é muito bacana a gente estabelecer as relações entre a literatura e a medicina, entre a literatura e a gastronomia, entre a literatura e a fotografia, a literatura e a pintura. Tá tudo certo. Talvez quem esteja criticando a Rafaela também precisaria de um filtro para olhar as outras possibilidades. Se ela, de alguma forma, cometeu um equívoco, né, e acho que é o caso, né, de olhar pelo título e não pelo conteúdo, que é outra marca do nosso tempo. As pessoas fazem isso o tempo todo e, consequentemente, possuem dificuldades de alcançar uma interpretação e um prazer do texto ou uma fruição do texto que seja compatível com aquilo que é a produção de um escritor. E eu traria isso, Beverly, para as outras artes, não só para a arte literária, para a pintura, para a dança, para o teatro, para o cinema. Tem filmes que a gente precisa ver 2, 3, 4 vezes para fazer uma melhor compreensão, uma interpretação daquilo que está sendo colocado em tela. E não será olhando o trailer que a gente vai saber o que de fato é a produção cinematográfica. É verdade. Sabe, Delcio, dessa linha que tu fala, ontem alguém me perguntou, tu já viu o filme Interestelar? Eu disse sim, acho que umas 6 vezes. 5 eu tenho certeza, mas acho que eu vi 6. E aí a pessoa me disse, é que eu sou apaixonada pela trilha sonora. Delcio, eu tô contando isso porque na hora eu fiquei pensando, gente, eu vi acho que 6 vezes, 5 eu tenho certeza, vou dizer 5 vezes o filme e eu nunca prestei atenção na trilha sonora. Vou ter que assistir uma outra vez para prestar atenção na É isso, é desse campo que você fala. Até porque somos diferentes. Entre pessoas contemporâneas que vivemos desafios que são coletivos, temos as nossas próprias percepções sobre esses desafios, né? E temos também as nossas facilidades ou dificuldades pessoais em relação a esses desafios. Perfeito. Por isso, Beverly, a gente tem defendido frequentemente, tu és prova disso, de que nós precisamos de mediadores culturais na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Falta-nos pessoas, nós temos as pessoas. Talvez, eu vou refazer aqui, precisamos de espaços de mediação de leitura, de cultura, porque com o mediador tudo fica mais fácil. Propõe uma experiência, vá a uma galeria de arte, faz a tua experiência estética com as obras que lá estão expostas. E depois faz a mesma experiência com um guia, com uma mediação de arte. Será outra vivência. Uhum. Você volta para casa encantada com coisas que você não tinha percebido. E acho que a experiência estética, em qualquer uma das artes, ela passa por isso que você acabou de dizer. Eu vi o filme, não me chamou a atenção a trilha sonora. Para outro, o que conta é a trilha sonora. E talvez, Beverly, para a terceira pessoa que veja o mesmo filme, seja a fotografia. Uhum. Percebe? São várias camadas interpretativas que brotam disso. Eu vou voltar ao ponto de início. Precisamos da mediação para recebermos esteticamente as obras, as artes,
que nos chegam, seja pelo monitor de qualquer um dos monitores que a gente tem, a televisão, o smartphone ou mesmo o computador, seja pela visita física a museus, né, espaços muito ricos, a galerias de arte. Penso que o importante é que a gente esteja lá, mesmo que faça uma interpretação errônea num primeiro momento, né, mas é muito importante que a gente tenha isso. Só E eu estar lá penso que já é um acesso, né, Delcio? Não é um acesso físico, é um acesso do campo das biografias, né? estar lá é o extraordinário hoje, lamentavelmente. É verdade. Tu sabe, Aham, Delcio, a que gente você defendeu a ideia de mediadores, né, das artes, da literatura, de uma forma geral, porque estamos falando de livro, né? E eu vou um pouquinho além, Delcio, para mim, assim, agora é uma opinião, né, de alguém que lê, mas de alguém que também atua, trabalha com palavra, e com palavra que gera pensamento, que gera raciocínio. É disso que nós estamos falando, né? Então, pegando essas duas atuações, quero expressar aqui uma opinião que, para além de termos mediadores presentes, né, fomentar que eles se constituam, porque disso que você falou, né, eles estão aí, ok, mas continuar, que haja mais constituições de mediadores de forma continuada, ou seja, que esses que estão aí formem outros e outros e outros novos mediadores, para que sejam de uma linha contínua, e que o capital, que o dinheiro, Delcio, faça com que essas pessoas estejam presentes nos lugares em que precisam. Nós precisamos hoje de investimento, a palavrinha é essa, porque não dá para romantizar que isso seja um trabalho só voluntário, só filosófico, só de missão de vida, só de propósito. Ele precisa ser remunerado, e quando eu falo isso, não é só remunerado na ponta, para que a pessoa viva disso, possa comprar, ter qualidade de vida a partir deste conhecimento. Não é só sobre isso. É que haja uma trilha do dinheiro. A gente percebe, Délcio, que as coisas vão mais ou menos na sociedade onde o dinheiro aposta, onde o dinheiro investe, onde o capital investe. Então, quando tem capital investindo, há um patrocínio, entre aspas, social, de um jeito de ser no mundo. E o jeito de ser no mundo patrocinado, o dinheiro estando a favor disso, a gente vai ter costura em cursos. Eu vou fazer um curso de formação profissional. Com mediação literária, com mediação artística, este curso vai ter outro aproveitamento, como você falou. Ele vai estar não só nos lugares tradicionais, na escola, numa oficina, num contraturno escolar, numa formação extra profissional. Não, ele vai estar em todas as formações. Ele vai estar presente como uma costura em que o capital entende que dessa forma está gerando pessoas mais éticas, mais gentis, mais qualificadas para o mundo. Porque, afinal de contas, é sobre isso que mundo queremos. Perfeito, acho que essa é uma contribuição fabulosa para pensar uma série de questões. Eu queria reportar aqui uma ideia de que, historicamente, nós usamos o livro decorativo em diferentes espaços. Quem não lembra da Bíblia que ficava exposta na nossa casa? Isso não significava de que os moradores tinham acesso à leitura bíblica, mas ela estava ali. E junto com a Bíblia, talvez outros objetos decorativos. Eu acho que é interessante que a gente olhe para isso. E você traz aqui uma análise que eu acho assim, ela totalmente pertinente. Quando nós olhamos por um texto, por uma expressão de arte, que ela nos coloca de forma reflexiva, de forma ética, diante de tudo isso. Porque essas produções, elas são produções dos humanos. E é a palavra que nos faz humanos. E esta palavra pode vir numa representação gráfica, como nós a conhecemos, que é a nossa língua materna, né? Vamos falar como todo mundo compreende o nosso alfabeto, né? Mas nós podemos expressar essa palavra pelo corpo, assim faz a bailarina na companhia de dança, pela pintura, assim faz quem é das artes plásticas, pelo cinema e por todas as artes que aí estão.
Certamente. Délcio, a gente vai fazer uma paradinha estratégica aqui, porque este assunto ele motiva outros 1000, né, impactos possíveis de um fato que aconteceu. O fato qual foi, né? A ex-BBB, conhecida influencer hoje, a Rafa Kalimann e o Natanzinho, foram comprar numa livraria livros decoração, gastaram R$10.000 em livros, o que se a gente fosse parar para pensar em termos de setor do livro, né, fomento no setor da cadeia do livro, isso é interessante, gente comprando, né? Porque o autor precisa publicar, não adianta escrever se não publicar, precisa publicar e precisa quem compre, né? Porque a gente costuma dizer, eu preciso que tenha quem leia, sim, mas a pessoa só vai ler se ela comprar, né? Ou se uma biblioteca comprar, para que eu tenha acesso a estar numa biblioteca e lá ter um acervo melhor. Ou seja, resumindo a ópera, alguém tem que comprar, né, da editora esse livro, para esse livro chegar e dar acesso às pessoas. Então, vamos raciocinar um pouquinho melhor sobre isso, né? A questão também dos livros de decoração, que é um segmento que cresce, gente. Não, pasme, entre as livrarias, é um dos setores que mais cresce. E isso também dialoga com o nosso tempo, quer nos dizer alguma coisa. Délcio, te peço licença, bem rapidinho, estes temas que eu acabei de mencionar, vem logo depois do intervalo e você é nosso convidado para participar. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. O Mão Amiga agora tem Jovem Aprendiz. Empresas de qualquer natureza podem ser parceiras dessa oportunidade educacional e profissional. Venha ser uma empresa do Jovem Aprendiz Mão Amiga, com a possibilidade de realizar o estágio na própria entidade social para empreendimentos que não têm espaço para atividade prática do programa. Entre em contato pelo telefone 3204-1158. Empresário, seja parceiro do Jovem Aprendiz. Transforme vidas, invista no futuro. 11h32. Eu nasci no campo ouvindo a passarada, a natureza é minha morada. Precisando construir ou reformar cercas? Passe na Agrimar. Arame farpado Gir, Gerdau, rolo 250 metros por apenas R$ 189,90. Grampo para cerca Gerdau, tamanho 1x9, pacote de 1 kg, apenas R$ 17,90. Não perca essas ofertas, visite a Agrimar e garanta já o seu. Agrimar, cultivamos amor à terra. 14 graus. Há 65 anos, a Apopex trabalha para melhorar a qualidade de vida dos aposentados e pensionistas. Mantemos convênios com clínicas médicas, laboratórios, centros de diagnóstico, farmácias, ópticas, além de benefícios como assistência jurídica. Visite a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul, na Júlio de Castilhos, 1401, no segundo andar do edifício Brasex, e associe-se. Acesse apopex.com.br e saiba mais. Está chegando a Mostra Guaporé nos dias 8, 9, 10, 15, 16 e 17 de agosto no Autódromo. Muita joia folhada, lingerie, confecção, artesanato, feira de agricultura familiar. Convide as amigas, sua família e venha para Guaporé fazer boas compras. Produtos direto de fábrica com qualidade e preços que você só encontra na Mostra Guaporé. Não perca! Neste domingo, acompanhe o programa Gente Nossa, das 10 horas da manhã às 2 horas da tarde, na Tua Rádio São Francisco. Um programa com transmissão ao vivo e feito para quem gosta de lembrar suas origens, a vida no interior, os costumes, a gastronomia típica e as festas. Gente Nossa. Oferecimento... Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. Fone 3221-7164. Associe-se. Na Agrimar você encontra uma linha completa de produtos, máquinas agrícolas e itens para jardinagem. Agrimar, cultivamos amor à terra. Faça as contas que vale mais comprar seu próximo carro na Carburgo Volkswagen. Tá na hora do seu café forte e poderoso. Bom Jesus, café que tudo vai dar certo. Super Andreassa tem muito mais qualidade, variedade e economia para toda a família. Lojas Colombo, tudo que a vida tem de melhor há 65 anos. Prefeitura de Caxias, Orquídea mais molho, a massa que absorve mais molho. Uma novidade, Orquídea. Plano City 360 do Círculo Saúde, a partir de R$ 89,70 por mês.
Comunicado 2028-23, São José dos Ausentes, 6 de agosto de 2025. Prezado cliente, estamos fazendo obras para manutenção e melhoria da qualidade da energia que você recebe. Mas para realizar essas obras, um item sempre é essencial: a segurança de nossos eletricistas e também de toda a população. Então, é necessário fazermos o desligamento de uma parte da rede elétrica para que nossa equipe possa trabalhar com segurança. As interrupções ocorrerão nos períodos e locais. Data: 11 de agosto de 2025. Município: São José dos Ausentes, no horário das 8h05 às 14h25, no bairro Rural, Estrada Araranguá, número 1710. Desligamento autorizado pelo documento TES 311-21862. Esta programação pode ser alterada ou cancelada sem aviso prévio em caso de imprevistos. Acompanhe pelo site da RGE ou pelo app CPFL. Evite acidentes. A energia pode voltar antes do horário informado. Para sua segurança, considere que a rede está energizada e não realize nenhum tipo de serviço próximo a ela. Receba em seu celular avisos dos próximos desligamentos de rede. Acesse rge-rs.com.br/desligamento programado. A RGE agradece a sua colaboração. Rede Tua Rádio. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. De volta, 11h37, 14 graus a temperatura, retomando o programa Tá na Pauta, eu, Beverly Rocha e Délcio Agliardi, hoje batendo um papo sincerão aqui sobre o papel do livro na atualidade, né? Livro, tinha aquela brincadeira, Délcio, do pavê, lembra? Tinha o tiozão que chegava lá, né? E dizia, é pavê, é para comer ou é para ver, né? A gente está fazendo uma edição mais ou menos assim hoje, né? O livro é para ler ou é para decorar, né? É para ler ou para decorar? Talvez, o Délcio já fez uma abordagem no primeiro bloco sobre os vários tipos de livro, né? Hoje a gente tem o livro arte, hoje a gente tem o livro fotografia, hoje a gente tem o livro memória, a gente tem esse livro que é o livro brinquedo, né? A gente tem o livro ilustração, tem o livro para pintar e tem o livro que é esse conceito que todo mundo tem do livro, que é o livro feito com conteúdo para ser lido. São propostas diferentes. O livro é o mesmo, né? A ideia de livro é o mesmo, mas ele tem usos diferentes. O gancho é o fato da Rafa Kalimann e o Natanzinho, que compraram R$10.000 em livros decoração, e entre eles estava lá um de filosofia, né? O nome era parecido com alguma coisa relativa à cozinha e foi no pacotão para livro decoração. Eu já mencionei, Délcio, que tem livros que são específicos para decoração, um ramo, né? Chama-se Coffee Table Books. Os Coffee Table Books são livros que são normalmente feitos com material, eles são grandes, têm capa dura, são altamente ilustrados, normalmente tem uma foto só, uma legenda. Ele é basicamente esse tipo de livro e ele foi feito pensando em estar em mesas de centro, na cozinha, em partes visíveis, e ele serve para isso, né? Então, as pessoas usam para moda, para arte, para design, para fotografia, para culinária. Essa é a ideia, né? Se coloca para ser exibido em formato de decoração em áreas sociais. E pasme, Délcio, é um dos segmentos em livrarias que mais vende. Isso também dialoga, diz alguma coisinha pra gente, né, Délcio? Muito, muito. Você traz aqui uma visão fabulosa desse movimento de quantas formas, formatos, quantas tipologias de livros nós temos. Eu gostaria aqui de incluir ainda uma outra, Beverly, que é o livro de acessibilidade. Uhum. Nós conhecemos diferentes publicações em braille, em fonte aumentada, em pictogramas, em audiodescrição. O meu último livro, que foi publicado pela Edux, ele é um livro com audiodescrição, exatamente para favorecer as pessoas. 10% da população, ele tem algum tipo de deficiência física, dentre elas as visuais, as auditivas, enfim. E tem um audiobook que eu não falei, que você agora me lembrou, né? Tem um livro que é livro impresso, depois ele tem a sua versão em áudio, vira audiobook,
que é justamente para isso, não só para facilitar quem tem algum tipo de dificuldade visual, mas até porque, voltamos, né, Délcio? Marca do nosso tempo, as pessoas não querem mais ter o esforço de ler. Muitas vezes elas querem ou a leitura rápida ou elas querem, enquanto estão fazendo alguma coisa, ouvem o livro. Perfeito, perfeito. E não está errado, eu acho que são modos de leitura. É, por exemplo, nós temos hoje um universo de pessoas 60 a mais que estão participando de um clube de leitura através do audiolivro. Naturalmente que são clássicos, com toda uma mediação, não é qualquer mediador que faz isso em favor de uma pessoa 60 a mais. E esses clubes, Beverly, ouvintes, estão espalhados por todo o Brasil. Eu gostaria de que, na minha velhice, eu pudesse, por exemplo, participar de um grupo desses. Eu acho que é de uma riqueza monumental, faz bem para a cultura, faz bem para a memória, faz bem para o bem-estar e, sobretudo, para as relações. No Brasil tem vários clubes de leitura, inclusive um recente aqui na Universidade de Caxias do Sul, com a professora Samira. Ela se propõe, num determinado dia da semana, num horário pontual, realizar encontros de leitura com o público que vive por aqui. Você vai participar do clube, amplia teu leque de amigos, conhece uma nova obra, pensa sobre coisas que ainda não pensou e talvez tudo isso projete você para novos projetos, para novas aventuras, novas viagens no campo do conhecimento. Délcio, que coisa bacana. Eu estava aqui me lembrando, né, sobre o papel do livro e essas repercussões possíveis a partir, né, daquilo que a gente tem como literatura. E eu estava me lembrando, se eu não me engano, foi ano passado, Délcio, eu não recordo se eu já contei essa experiência aqui, me perdoem se eu estou sendo redundante mais uma vez ou repetitiva, não me lembro, tá? Então eu vou tentar ser rápida. Eu tive uma experiência, eu trabalhei num projeto social aqui em Caxias do Sul, que foi o Recanto da Compaixão Frei Salvador Pinzeta, que atua com pessoas idosas, né? Pessoas idosas. E teve uma ação, era uma ação assim de atividade recreativa, de integração com as pessoas lá do Recanto, e era no final de semana, e assim, para mim foi uma experiência muito nova, Délcio, porque são realidades diferentes, né? Como é que você vai, por exemplo, manter a atenção, entreter pessoas que são diferentes e muitas vezes diferentes de você, né? Com criança a gente tem já práticas comprovadas que dão certo, então é um pouco mais fácil. Por quê? Porque muitas pessoas já fizeram antes, então é só você se apropriar de algo que já foi feito e faz. Com pessoas idosas é um campo muito novo no Brasil, Délcio. É muito novo no Brasil. A começar com os nossos idosos. Em casa a gente não sabe como ter uma boa conversa, como continuar, quando passa pelo esquecimento, quando tem deficiência auditiva, por causa do envelhecimento, né? Quando tem dificuldade cognitiva por causa do envelhecimento, quando tem dificuldade visual são muitas coisas novas, né? E nesse dia a gente cantou, porque sabe, né, que a música é uma coisa que conecta pessoas. Cantamos, brincamos, nos exercitamos. Chegou um momento que esgotou, só que tinha muito tempo para frente ainda da atividade. Tinha muito tempo ainda para a atividade acabar, na hora do lanche, coisa e tal. E eu lembro que nesse dia, Délcio, sem saber o que fazer, eu tinha comigo o livro do Vanderlei Gonzato. O nome do livro é No Tempo do Tempo, em que ele escreve de forma poética e filosófica, ele junta as duas coisas, textos sobre viagens, sobre como ele percebe a passagem do tempo, o tempo na vida dele. É um livro sensacional para começar, já quero dizer que quem nunca leu, fica como sugestão, do caxiense aqui, o Vanderlei Gonzato, No Tempo do Tempo. E eu peguei esse livro, Délcio, e eles são crônicas longas, não são crônicas curtinhas, são crônicas longas. E eu comecei sem nada, sem microfone, sem nada, né? Dentro desse contexto que eu te falei, né? Se ouve pouco, se vê pouco. E comecei a ler uma das crônicas dele. Délcio, lá pelas tantas, paro eu de ler e fico pensando, qual o efeito que tá todo mundo quieto? Qual o efeito que tá... Dormiram? O que aconteceu, né? E olho para uma dessas pessoas, até quero mandar um abraço para ela, a Cleuzinha, um beijo se você estiver escutando. E a Cleo estava em lágrimas, Délcio.
estava em lágrimas. E até depois eu contei essa experiência pro Gonzato, porque daí ela pegou o livro, e o livro que era meu, Délcio, virou o livro da Cléo, né? Não virou, mas não era mais meu. Ela se apropriou, ela não conseguia ler, ela tem dificuldades, né, com isso, mas ela precisava objetificar um sentimento. Aquele sentimento que aconteceu naquela hora, naquele momento, que para ela deve ter evocado coisas que eu jamais saberei. Coisas que eu jamais saberei. Você confirma a tese, como é importante ler para o outro. O outro vai fazer uma experiência incrível desta leitura. A leitura em grupo e em voz alta é uma experiência histórica incrível que a gente foi abandonando à medida de que a individualização foi ascendendo. Nos tornamos cada vez mais fechados no nosso ego. E essas práticas culturais, Beverly, confirmam que nós só produzimos a cultura de hoje a partir desse distanciamento da convivência grupal, da leitura em voz alta. A tua experiência de leitura com essa senhora, com a Cléo, ela só foi possível porque vocês estavam diante uma da outra. Verdade. E é uma relação para além do ato de ler. Sim. É uma relação de humano para humano, em qualquer fase da vida. Podia ser um bebê na tua frente, uma senhora idosa, uma pessoa adulta. Tem uma obra, na obra do Mia Couto, tem assim umas passagens que eu destaquei com texto, sabe? Com marca-texto, Beverly. Sim. Tem uma em Terra Sonâmbula, que é o diálogo de um menino com um senhor que não é leitor da palavra. E o senhor diz para o menino: por acaso, se eu dormir... Eu estou traduzindo livremente. Sim. Pode ser que no texto esteja escrito de forma diferente. Por acaso, se eu dormir, por favor, continue lendo que eu estarei te ouvindo. Não é de uma boniteza incrível? É bonito. É bonito. Dialogam com lugares da gente que não é do campo só ouvido, só intelectual. É isso que eu quis trazer quando eu contei essa experiência, porque para mim ficou muito claro. E claro, né, Delcio, tem sempre aprendizados, né? Aprendizados que a gente pode agregar. Quando você falou de mediação, mediadores de leitura, né? Nesta condição que eu acabei de dizer, foi feito porque era o que tinha, era o que achamos que era possível naquele momento. Foi uma experiência bonita para as duas pessoas envolvidas, porque a gente aprende também quando está fazendo algo para outra pessoa, aprende algo para si mesmo, né, Delcio? E um dos aprendizados foi: tenha um microfone, né, potencialize que essa voz, que essa leitura, né, ela seja melhor qualificada. A gente precisa aprender mais. Então, não é falar de, nossa, como a gente é bom ou é bom. Não, a gente sempre pode, deve melhorar. A gente não sabe nada de quase tudo, né, Nelson? A gente sabe nada de quase tudo. Mas quando a gente repensa o papel da leitura, porque eu jamais imaginei que ler fosse algo interessante neste lugar que eu te falei. Mas se comprovou que eu estava errada. Eu estava equivocada. Até porque a gente não sabe quem são as pessoas. E ler para outra pessoa, Delcio, ler um livro para outra pessoa ou ler um livro para si mesmo em voz alta é outra experiência. É outra experiência. Porque além de ler, você emite voz, você dá vida. Ao ler, você não faz só o processo imaginativo, você empresta o teu sopro vital, né? A sua pneuma, quando a gente fala, eu vou no pneumologista cuidar do meu pulmão, é o ar. E lá na Bíblia já dizia, né? Como é que Deus fez para Adão viver? Ele soprou, né? O ar é o sopro da vida. Que isso não é o meu lugar de fala, não sou nenhuma pessoa religiosa, mas para mim essa metáfora, ela sempre me lembra que a palavra, quando a gente respira para emitir um som, a gente está colocando vida, né? Está colocando pneumo nela. Sim, isso é de uma profundeza humana, de uma divindade humana, vamos assim dizer, né? Que é o encontro, né, do essencialmente humano com aquilo que nós denominamos de divino, porque no humano também reside o divino. Essa é uma afirmação que a gente precisa lapidá-la, olhar para ela como uma condição fundante da nossa existência. E quando a gente se torna humano pela palavra, porque somos seres de linguagem, somos seres também culturais, ou seja, a linguagem vai nos conduzindo por essas veredas da nossa cultura. Nós somos educadores e defendemos, inclusive,
a literatura de ventre. É aquele casal que descobre que está gestante e que pode oferecer já uma leitura para o bebê que vai nascer. E isso se faz em voz alta. É a nossa voz, é o nosso som, é a nossa sonoridade vocal que chega até o outro mesmo quando ainda no ventre da mãe. Há vários estudos sobre isso. Há pesquisadores que se debruçam sobre esse objeto de conhecimento e é mais uma das formas ou mais um dos modos de leitura que podemos oferecer para os humanos. Talvez um mundo diferente, um mundo mais sensível, vai brotar dessas experiências com a palavra. Não há dúvida. Deixa eu só trazer rapidamente alguns ouvintes que estão conosco e acompanhando. Alguns se manifestam sobre o tema, mas muitos se manifestam apenas que estão ouvindo, né? Então, entre eles, o José Dalla Rosa, a Lili Paludo, a Ana Célia, que é nossa ouvinte tradicional, a Vilani Maia, a vovó do Benê, que eu amo de paixão, também está sempre aqui escutando, já sinalizou. A Maria Salete, do bairro Bela Vista, também conosco. A Teca, nossa artista de rua, né, poeta de letras, ela diz, admirável força da escrita que tanto amo, e escreve em letras maiúsculas, Délcio, para dar força a essa expressão que ela quer dizer, a literatura que eu tanto amo. A Martita Angeletti, que tu sabes é tua fã, né, Délcio? Todas as quartas-feiras ela tem uma preferência, ela diz, saúdo vocês com alegria. Muito linda essa experiência que eu contei aqui, diz a Martita, né? Quando ela era moça, diz ela, 13, 16 anos, lá na terra dela, os jovens do bairro faziam esses encontros para ler nas casas, nos pátios, na calçada, numa praça, e era lindo. Ler em voz alta nos proporciona um grande poder de comunicação, diz a Martita, Délcio. Um grande abraço para todos e todas as nossas ouvintes, especialmente para Marta. A Marta, ela é de origem de um país de leitores. Argentina. De um país de leitores, né? Naturalmente que quem nasceu num país de leitores vai ter uma experiência de leitura muito agradável, né? Ela é muito bem-vinda no nosso meio porque ela acrescenta coisas incríveis. Não é só a sintonia dela num programa de rádio, não. Ela tem várias expressões que são sensíveis da vida. A Teca não poderia deixar de escrever para nós, Bev. Ela escreve aqui, acho que no meu privado, né, dizendo que está em sintonia, que manda abraços, né, e a gente está retribuindo para a Teca, nossa querida amiga. Aliás, vou dar uma sugestão, Teca, que é ao vivo. Quem sabe, Teca, inscrever um projeto cultural aí, buscar uma assessoria e essas tuas frases virar um livro, uma memória, né, com muitas fotos. Olha, vou desafiar aqui os produtores culturais de Caxias do Sul. A Teca já é uma figura que merece, né, ter um compilado. Eu imagino, Délcio, que ela não faça 2, né, mas ela pode, sim, ter um arquivo das frases dela, que não seja, talvez, em formato de arte, que ela espalha pela rua, mas colocar essas frases, né, fazer uma fotografia, sei lá, pegar uma parceria, porque isso é um patrimônio de uma cidade, Délcio. É um patrimônio vivo de uma cidade que a gente não valoriza. Mas quando nós não tivermos mais e essa memória se perder, a gente vai sentir falta. Não vai sentir falta da presença só física. A gente vai sentir falta de uma presença intelectual na formação do pensamento da nossa própria cidade. Concordo, apoio. Eu acho que está um bom desafio para a Teca e quem nos ouve. Eu acho que ela já tem uma produção de livro artesanal que podemos chamar de folhas avulsas. Ela espalha essas folhas avulsas pela cidade, pela nossa querida cidade, e ela pode agora, a partir disso, né, criar o livro, né, criar uma coleção dessas frases para uma publicação que certamente os leitores da nossa cidade vão saber valorizar no seu tempo certo. Não há dúvida. Fica aí a sugestão. Délcio, a gente está indo para a reta final, são 11h55 agora, e eu queria aproveitar aqui o ensejo para que a gente pudesse fazer uma razoável. Eu propus tantas reflexões na virada ali do bloco, acho que a gente não conseguiu atender todas, né, porque acabamos entrando em outras searas, mas quero te permitir a tua reflexão, que tu pode até se alongar um pouquinho mais, mas quero muito te permitir essa reflexão. Sim, eu começaria por uma questão mais de ordem geral. É preciso espalhar livros por onde for possível, em todos os espaços. Que possamos levar livros para a praça, para o clube de futebol,
que possamos espalhar livros na nossa casa. Vamos convidar os nossos ouvintes que, se ainda não possuem livros em casa, que adquiram, de preferência de escritores locais, valorizando quem... E olha, os escritores locais têm uma produção de altíssima qualidade, inclusive uma produção premiada aqui no país e inclusive fora do país. Nossa produção já foi para o cinema, já foi para o teatro, já foi por muitas outras linguagens. Então, essa primeira reflexão de ordem mais geral, tá? O valorizar o livro no sentido de que ele ocupe os espaços sociais e da nossa casa. E uma reflexão de forma mais específica. Ninguém se torna leitor de hoje para amanhã. Nós precisamos começar devagarinho, em doses homeopáticas, e alargando essa experiência de leitura. Ao final de um ano, ao final de uma década, a gente vai ver que muita coisa mudou na nossa vida graças à leitura. As grandes pessoas, pode ter certeza, foram também leitores muito dedicados. Então, deixo essa reflexão de ordem mais específica, no sentido de que a nossa experiência de leitura começa com um desejo de ler. E se eu não desejo, isso vale para o campo da gastronomia. Se eu não desejo comer um bom grosso, certamente eu não vou ter a experiência degustativa de um bom grosso. A leitura é também comida, é também alimento, um alimento para a nossa alma, para o nosso espírito, que faz muito bem e que ajuda a construir um país diferente. Nossa, que bonito. Délcio, obrigada pela reflexão, obrigada pela presença, viu? Um forte abraço para você, uma boa semana. Pode se despedir, Délcio. Deu uma travadinha, mas agora destravou. Isso, eu perdi a tua conexão aqui. Sim, eu deixo um grande abraço para todo mundo, uma ótima quarta-feira, uma feliz semana e nos encontraremos na próxima quarta-feira. Até Abraços. lá. Até. Tchau, tchau. Gente, Délcio Aguiar, presente conosco nas quartas-feiras, sempre bom.